Bom dia de novo, pessoal. Vamos fazendo a correção dos exercícios que eu botei na plataforma. Só aquele 5zinho mesmo, menos que isso, impossível, beleza? Primeiro exercício. Em um triângulo retângulo, a tangente de um de seus ângulos agudos é igual a 2. Sabendo-se que a hipotenusa desse triângulo mede 5, o valor do seno desse mesmo ângulo é... Bom, a primeira coisa que a gente tem é que visualizar esse triângulo, pessoal. Está aqui ele, um ângulo agudo, eu coloquei o ângulo agudo da horizontal, cateto x e y, hipotenusa 5. E a tangente falando que ela mede 2, correto? A gente sabe que a tangente vai ser a razão entre os catetos, ou seja, x sobre y mede 2. Logo, a gente pode concluir que x é o dobro de y, ou seja, o cateto vertical é o dobro do cateto horizontal, mesmo que eu deveria ter invertido, né? Mas vamos embora. Essa é a nossa primeira equação. Temos duas variáveis, então temos que encontrar duas soluções. Vamos criar um sistema de equações do segundo grau para poder resolver essa questão. A segunda equação a gente vai encontrar através de Pitágoras, onde diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 25. Verifiquem que nós temos duas variáveis e agora duas soluções. Substituindo o valor de x por 2y na segunda equação, nós teríamos que o quadrado de 2y mais o quadrado de y é igual a 25. Logo, 4y ao quadrado mais y ao quadrado é 25. Encontramos a solução 5y ao quadrado igual a 25. Como y ao quadrado vai ser 5, nós concluímos que o valor de y é raiz de 5. Não teríamos a raiz negativa de 5, pois trata-se de um comprimento, que é uma medida estritamente não negativa. Se y vale raiz de 5 e x vale 2y, nós temos que o valor de x é igual a 2 vezes a raiz de 5. Como nós queremos no enunciado o valor do seno desse ângulo, o seno de alfa é o valor de x sobre a hipotenusa 5. Logo, o valor de seno de alfa vai ser 2 vezes a raiz de 5 sobre 5. Alternativa D. Na segunda questão, nós temos que uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... Vamos visualizar o desenho primeiro. Nós temos aqui. Se nós utilizássemos a propriedade que eu falei na primeira videoaula, quando o ângulo é de 30, sabemos que o cateto oposto, ou seja, a altura vertical que nós queremos encontrar, é sempre a metade da hipotenusa. A metade da hipotenusa de 36 metros, encontraríamos direto o valor de x igual a 18. Veja que a propriedade nos ajuda. Caso eu não lembre da propriedade ou não tenha assistido ainda a videoaula, vamos fazer naturalmente. Como queremos encontrar a medida de x, que é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, e foi fornecida a medida da hipotenusa, vamos calcular, se nós queremos o cateto oposto e temos a hipotenusa, nós vamos calcular a razão trigonométrica seno de 30. O seno de 30 graus é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. No problema, vai ser a fração x sobre 36. Sabendo-se que o valor do seno de 30 é igual a 1 sobre 2, vamos ter que resolver essa proporção. Multiplicando em x, encontramos que o dobro de x é 36, logo o valor de x realmente é 18 metros. Alternativa é. Verifique que nesse caso a propriedade agiliza bastante a nossa resolução. Questão 3. Ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo constante de 15 graus. A 3,8 km da cabeceira da pista existe um morro íngreme.
A figura abaixo ilustra a decolagem fora de escala. Podemos concluir que o avião ultrapassa o morro a uma altura a partir da sua base D. Qual dessas relações? Às vezes, quando a gente coloca assim e não a resposta numérica, ela pode confundir um pouco, mas é só você estabelecer o que você quer encontrar. Nós queremos saber a altura que ele passa a partir da base, ou seja, o nosso cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Se nós queremos o cateto oposto e foi fornecido o valor do cateto adjacente ao ângulo, trabalhando com os catetos, nós temos que usar a razão trigonométrica tangente de 15. A altura do avião será dada a partir da tangente de 15 graus. Sabendo que a tangente de 15 graus é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, que no caso da questão é o valor da altura sobre 3,8, veja que como o ângulo foi fornecido é de 15 graus, ele teria que fornecer para a gente. Não foi fornecido o valor da tangente de 15, mas nós não precisamos porque a alternativa não está solicitando esse valor. A gente conclui que a altura nada mais é do que o produto da tangente de 15 vezes 3,8. Alternativa A. Não precisamos nem resolver, é somente uma questão teórica. Questão 4. Uma pessoa de 1,65 m de altura observa o topo de um edifício conforme o esquema abaixo. Para sabermos a altura do prédio, devemos somar 1,65 m a qual dessas alternativas? Então vamos estar analisando. A altura total do prédio é o valor do cateto oposto do triângulo somado a 1,65 m da altura da pessoa. Se nós queremos o cateto oposto ao ângulo alfa, nós vamos estar trabalhando com o seno de alfa, que é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. No caso do problema, a razão entre x, que é a medida que queremos encontrar, e b, que é a medida da hipotenusa. Podemos concluir que o valor de x do cateto oposto é o produto de b, a hipotenusa, vezes o seno do ângulo alfa. Logo, devemos somar a altura x do prédio, o valor da altura da pessoa, 1,65 m. A altura total do prédio seria 1,65 m mais b, que é a medida da hipotenusa, vezes o seno de alfa. Ou seja, a alternativa é. E a questão 5, que na teoria poderia ser a mais complexa, uma escada de 10 graus construída sobre uma rampa, conforme a figura abaixo, no caso, deve ligar dois pavimentos de uma casa. Sabendo que o comprimento de cada degrau é igual a 30 centímetros e a inclinação da rampa com a horizontal é de 53 graus, determine a altura de cada degrau considerando que o seno de 53 é igual a 0,8 e o cosseno de 53 graus é igual a 0,6. Nesse caso, como não é um ângulo notável, o problema tem que fornecer as medidas do seno e cosseno do ângulo. Vamos analisar para a gente começar a raciocinar, pessoal. Primeira coisa que a gente deve encontrar é o cateto adjacente ao ângulo de 53, ou seja, o cateto horizontal. O cateto adjacente será o produto de 10 degraus. Como cada degrau mede 30 centímetros, concluímos que o cateto adjacente dessa escada mede 300 centímetros. Agora vamos encontrar a altura total da escada, o cateto oposto ao ângulo de 53 graus. Se nós temos já a medida do cateto adjacente, que é igual a 300 centímetros, e queremos encontrar o cateto oposto, nós estaremos trabalhando com a razão trigonométrica tangente de 53. Porém, não foi fornecido o valor da tangente, somente o valor do seno e do cosseno. Nós vimos a propriedade que a tangente nada mais é do que a divisão do valor do seno pelo valor do cosseno. Dividindo 0,8 por 0,6, concluímos que o valor da tangente de 53 é igual a 4 terços. 4 terços
é igual à razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Como a gente viu que o cateto adjacente mede 300 centímetros, nós concluímos que o cateto oposto é igual a 400 centímetros, a altura total dos 10 degraus. 300 vezes 4 divididos por 3. Se a altura total é de 400 centímetros e nós temos 10 degraus, para encontrar a altura de cada degrau, temos que dividir o cateto oposto por 10. Dividindo 400 por 10, encontraremos a altura de cada degrau sendo de 40 centímetros. Alternativa C. Então veja que os problemas relacionados à trigonometria no triângulo retângulo, basta primeiro você interpretar o que o problema está solicitando, visualizar quando não for dado o desenho do problema e ir resolvendo pelo conhecimento que vocês sabem. Esses 5 exercícios já foram para conta. Passei mais para vocês. A gente continua na próxima aula, beleza? Abraços.